E eu quero agradecer a todos os irmãos que ofertaram conosco a nossa oferta especial que aconteceu no último domingo. Nós recebemos e com isso nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui na Videira Sul. Você faz parte disso, é uma questão de fé. Pastor, é o suficiente? Irmãos, a obra de Deus sempre tem o suficiente para ela, para a sua vida. Né? Eu me lembro de um livro de uma missionária que eu li, da Heidi Baker, que ela é missionária em Moçambique. E ela fala isso, sempre haverá o suficiente. Então, hoje eu queria abençoar você, eu queria abençoar cada um dos nossos irmãos aqui com essa provisão completa. Provisão não é só dinheiro, provisão completa é provisão de paz. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz. Então, provisão, quando fala de provisão, a primeira associação que nós fazemos é finanças. Mas não é. Então, tem gente que tem muita finanças, muita, entre aspas, paz, mas não tem saúde. Não é verdade? Então, ele tem todo o dinheiro necessário para fazer o tratamento, mas não há tratamento. Com isso, ele não tem prosperidade. Porque a prosperidade bíblica é a provisão para aquilo que você precisa. Você está entendendo? Prosperidade bíblica, às vezes, não tem a ver com riqueza. Uma coisa é ser rico, outra coisa é ser próspero. Vou te dar um conceito básico, diferença de prosperidade e de riqueza. Riqueza é ter dinheiro para comprar um colchão de 80 mil reais. Que existe, tranquilo. Um colchão de 80 mil reais. Mas a prosperidade é ter sono para dormir nele. Não é verdade? Não adianta você ter a riqueza sem ter a prosperidade. Às vezes a pessoa não tem a riqueza, mas ela tem um sono invejável. Você talvez, ou pessoas que nós conhecemos, tem a riqueza para comer aonde ela quiser, nem em Belo Horizonte, qualquer lugar do país. Vamos almoçar lá no Rio de Janeiro? Vamos. Tem o dinheiro para almoçar no Rio de Janeiro, mas chega lá não tem apetite, ou não tem companhia. Então, provisão divina, bíblica, do Novo Testamento, é ter aquilo que você precisa para realizar o propósito de Deus. Então, se eu preciso hoje de vós para realizar esta obra aqui, eu creio que é isso que eu terei. Amém? Você crê nisso? Então é assim que vai ser. Gálatas capítulo 2 e versículo 15. Na semana passada nós estudamos Gálatas capítulo 2 e até o versículo de 1 a 15. E hoje eu gostaria de me deter com os irmãos na justificação. Para isso, nós estamos sem projeção aqui hoje por um problema técnico, mas eu queria que você abrisse comigo em Gálatas capítulo 2, versículos de 15 a 21. É muito importante você ler conosco, Gálatas capítulo 2, versículo 15 a 21. E eu gostaria de aproveitar os dias dos humildes começos aqui da Videira Sul. E queria que você perguntasse. Ora, nós estamos num estudo diferente de uma pregação. A pregação, né, um fala e todos os demais ouvem. Num estudo, especialmente numa sala como essa, que temos ainda um número pequeno de pessoas, você pode perguntar, arguir, questionar, não tem problema. É possível fazer isso agora, nesse momento, mas você precisa aproveitar, porque talvez a sua dúvida vai nos abençoar muito, porque nós estamos gerando aqui uma obra para Deus. Então eu quero louvar a Deus por essa equipe aqui de louvor, porque é a prova de que é possível gerar. Amém. Gerar é sempre mais difícil, não é? O melhor é fazer, o melhor é contratar. Vamos contratar uma equipe de louvor, Lucas? Boa, profissional. Aí eles tocam para nós aqui todo domingo de manhã, que coisa maravilhosa. Né? O pastor fica livre de preocupação. Mas isso é só uma contratação, um serviço prestado. Não é igreja. A igreja não deveria fazer isso. Não condeno, conheço colegas pastores que fazem. Sabe por que fazem? Porque não aguenta gerar. Cansou. Sabe aquele negócio de cansar? Dá problema, dá defeito, de esquecer, aí esquece instrumento, esquece não sei o quê. Isso dá faringite na gente, irmão. Não é, doutor? Dá faringite na gente.
Aí você fala, quer saber de uma coisa? Eu vou pagar uma pessoa que ele vem. Ótimo, é uma escolha, na minha opinião não é a melhor. A melhor escolha é sempre gerar filhos para Deus. Ainda que seja mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso. Muito mais paciência. Mas é o Evangelho. O apóstolo Paulo, a quem nós estamos lendo aqui uma das suas cartas, ele falou, né, que eu sofro de novo as dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Demora para Cristo ser gerado. O novo nascimento é instantâneo. O novo nascimento é fruto da oração pela graça mediante a fé. Mas gerar Cristo no irmão, isso é uma obra do Espírito Santo. Naturalmente já dura 9 meses. Espiritualmente, então, com certeza é muito mais do que 9 meses. Pode ser anos. Você vai gerando Cristo naquele irmão. Aí o apóstolo Paulo em Efésios fala, aquele que roubava, não roube mais, antes que as suas próprias mãos trabalhem. Aquele que mentia, não minta mais. Ele está falando isso para quem, Ageu? Para os ímpios lá de fora? Pasme, está falando para a igreja em Éfeso, na Turquia. Significa que ele está falando, irmão da igreja, para de roubar. Eu tive uma experiência tão tremenda assim, quando eu era pastor lá em Goiânia, pastor novo, né? Aí eu fiz um evento lá, de lanchonete, essas coisas. Aí quando acabou o evento, todos os freezers ficaram lá do lado de fora, né? Aí eu peguei e passei. Falei, gente, esses freezers estão aqui de fora e tal, igreja, né? Todo mundo irmão, deixa eles aí. Aleluia. O que você acha que tinha lá no outro dia? Nada. Os irmãos, eles foram lá e beberam tudo. Aquele que roubava, não roube mais. Aí o irmãozinho pensa, é da igreja mesmo, né? Aleluia, é nosso. Isso aqui é uma associação, é tudo nosso. Foi lá e tomaram todos os refrigerantes. Aí o pastor Aloysio ria de mim, ficava rolando de rir de mim. Eu falei, tá vendo, irmão? Isso aí é o Novo Testamento. Tem que ensinar para os irmãos. Então nós vamos aqui ensinar. Você pode me interromper e fazer perguntas, amém? Então para isso, para me ajudar também aqui, eu queria que alguém lesse capítulo 2 de Gálatas, do versículo 15 ao 21. Por gentileza, em nome de Jesus. Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Diga comigo, justificados pela fé em Cristo. Lá em cima você viu um justificado, mas era pelo quê? É justificado por obras da lei. Então preste atenção, temos 2 conceitos aqui importantíssimos do Novo Testamento em 2 versículos. Nós temos uma justificação por obras da lei e temos uma justificação pela fé em Cristo. Risque, por favor, isso aí na sua Bíblia, se for possível. Nós, judeus, por natureza, quer dizer, por nascimento, e não pecadores dentre os gentios. O apóstolo está dizendo assim, nós somos privilegiados, entendeu? Nós não somos como esse povo aí. Nós somos judeus por natureza. Não somos pecadores. Aí o apóstolo vem e faz uma correção no entendimento dos judeus. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. O que seria obras da lei? O que seria ser justificado pelas obras da lei? Bem, irmãos, sem sombra de dúvida, o povo judeu é um povo abençoado. Porque os dons de Deus e a sua bênção são irrevogáveis. Me dê o nome de um atleta judeu que ganhou medalha olímpica, ganhou prêmio mundial. Um nome só. Atleta judeu. Sabe o nome de algum? Se lembra? Medalhista? Algum? Não. Nem eu. Mas me dê o nome de um prêmio Nobel que é judeu. Einstein era judeu, né? Freud era judeu. O que mais? Aquele da GE, General Electric, judeu também. Enfim, na área do conhecimento, você terá mais de 70% dos prêmios Nobel são dados a judeus. Você conhece algum judeu pobre?
Eu conheço aqui em Belo Horizonte alguns. Não conheço nenhum assim que está precisando de ajuda. Né? Não conheço. O mercado financeiro do mundo está na mão desse povo. Né? O conhecimento tecnológico, você pensa que Israel vive de turismo. Não é. Já fui lá algumas vezes. Israel vive de tecnologia de ponta. Né? É o conhecimento que é a arma do judeu. Então isso ensoberbece este povo, especialmente porque as 3 maiores religiões do mundo, incluindo o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, veneram os seus patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó, todos os 3. Nós fazemos referências, pregações, leituras a respeito do patriarca, da história deles. Você conta a história em quadrinho para os seus meninos, eles contam a história da Bíblia para os meninos dele. Davi fez isso, Davi era daqui, ó. Você vai lá, anda lá nos lugares de Israel e você vê, ó, aqui nasceu o rei Davi, ali está enterrado o rei Davi, aqui tá, quer dizer, a história é vívida e o mundo inteiro vai lá para ver, para pesquisar, etc. Ora, é claro que isso é uma bênção isso. Todavia o apóstolo Paulo diz, não se ensoberbeçam, não acham que vocês são os melhores. Isso anda muito perto de nós, porque nós evangélicos temos esse risco constante de acharmos que somos justificados pelas obras da lei. Fala comigo, obras da lei. Se pudéssemos fazer um xizinho, seria obras da lei versus obras da fé. Obras da lei é tudo que você faz por merecimento, por obras, né, que nós praticamos. Então, eu acho que eu sou abençoado porque eu faço isto ou aquilo. Fulano é abençoado porque fez isto ou aquilo. Por exemplo, não, eu sou abençoado porque eu vou ao culto todos os domingos. Eu sou praticante, eu sou ofertante, eu sou dizimista. Todos nós deveríamos fazer todas essas coisas, sem colocar a nossa fé nelas. E também, sem achar que, pelo fato de não fazê-las, seremos amaldiçoados. Então o apóstolo aqui vai nos ensinar, sabendo contudo, fala comigo, que o homem não é justificado por obras da lei. Mas os crentes insistem nessa teologia. Quem dá mais, recebe mais. Quem jejua mais, está mais perto de Deus. Quem faz mais horas de oração, está mais santo. Ora, irmãos, então nós sabemos que, e a teologia que nos foi implantada, teologia romana, diz que o pobre está mais perto de Deus, porque ele é mais humilde. Pobreza não tem relação com humildade, porque você deve conhecer pobre arrogante, que você vai ajudá-lo e ele te rejeita. O que é isso? Você está achando o quê? Não estou achando nada, eu só estou te dando, você não quer essa miséria aqui não. Flamengo, está vendo? Isso não é. E você também tem o inverso, né? Que a riqueza não é sinalzinho de igual à arrogância. Mas a teologia colocou isso na nossa cabeça, que o pobre está mais perto de Deus. Não é verdade. E isso é um impedimento para você prosperar, sabia? Nós achamos que todo mundo que prospera é arrogante. E isso inconscientemente nos impede de relacionar com Deus. É uma obra da lei. Continue comigo. E sim, mediante a fé em Cristo. Então, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Como que o homem é justificado? Fala comigo. Mediante a fé em Cristo Jesus. Então, lembra disso. Qualquer coisa que você fizer por merecimento é obra da lei. Agora preste atenção. Eu estou falando do seu relacionamento com Deus, tá bom? Não estou falando do seu relacionamento profissional, não do seu relacionamento cognitivo, do seu relacionamento lá com o mundo. Nós estamos tratando aqui de um relacionamento com Deus, porque lá no seu serviço você tem que fazer por merecer. Lá não funciona a regra da justificação pela graça, porque digno é o trabalhador do seu
salário, e o preguiçoso da sua miséria. Ele é digno da miséria dele, porque é preguiçoso. Então, lembre-se, às vezes algumas pessoas querem aplicar o evangelho ao mundo secular. O evangelho é para o mundo, para a salvação, mas é para nós, para a edificação. Então não posso aqui aplicar isso que eu estou ensinando para os irmãos, que a justificação é só pela fé, lá no seu trabalho. Não, pela fé, eu não vou comparecer nem um dia ao meu serviço e vou receber salário. Você vai ser demitido, filho. Eu sou o primeiro a recomendar que o seu patrão te demita. Você está fazendo um desserviço à classe, à bancada evangélica, né? Está acrescentando mal a nossa, vamos dizer assim, classe. Não, você lá fora deve fazer as obras por merecer. Eu vou ser o primeiro a chegar, vou trabalhar direitinho, vou trabalhar com empenho para receber a recompensa. Agora, isso aplicado a Deus não funciona. Não, eu vou aqui buscar a Deus muito, porque então e somente então Ele me abençoará. Isso funcionava. Quando é que funcionava? Exatamente. Quando que funcionava? Lembra que o pastor Adriano falou aqui em Deuteronômio 28? Né? A promulgação das bênçãos da obediência e da maldição, que foram promulgadas em 2 montes, né? Da obediência e da maldição. Portanto, o relacionamento que você tem e eu tenho com Deus é exclusivamente mediante a fé. Também temos crido em Jesus Cristo para que fossem justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, novamente, olha a ênfase. Novamente, pois por obras da lei, fala comigo, ninguém será justificado. Por favor, Caroline, continua a leitura, por gentileza. 17. Uhum. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum, porque se tornam a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo da carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça Presta atenção. vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Ora, se a justiça é mediante o merecimento, todas as vezes que você, vou te ensinar aqui uma dica para o Novo Testamento, todas as vezes que você ler a palavra lei, troque essa palavra por merecimento. Então, a escritura ficaria assim, não anula a graça de Deus. O que pode anular a graça de Deus? Se a justiça é mediante o merecimento, segue-se que Cristo morreu em vão. Como assim? Qual é a lógica? Ora, se então eu sou justificado diante de Deus pelas obras que eu realizo, por que eu preciso de Cristo? Por que eu preciso de Cristo? O apóstolo está colocando um argumento muito básico, né? Isso aqui é chamado de diatrible. Quer dizer, ele mesmo faz a pergunta para dar a doutrina. Você pode observar isso no versículo 17. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Quer dizer, então Cristo é que está ministrando o pecado em nós para nós aproximarmos dele? De modo nenhum. Ele mesmo faz a pergunta e responde. Mas o versículo 21 é contundente. Eu não anulo a graça de Deus. Olha que conceito maravilhoso. Quando você anula a graça de Deus, então? Quando você faz algo por merecer. Se você pensou assim, eu vou dar essa oferta especial para a videira, porque aí Deus vai me abençoar. Você pode até pensar isso, mas está errado. Deus não vai abençoar porque você fez uma obra, porque você está dizendo assim, eu sou merecedor. Se você pensa assim, você tem que se tornar espírita, porque assim é a doutrina kardecista, não é? Eu faço obras para que por meio destas obras sociais, enfim, beneficentes, obras de caridade, eu vou obter o favor divino. Essa é a doutrina.
Quer dizer, Cristo morreu em vão? Cadê Cristo? O Cristo é, como dizem os muçulmanos, é um profeta iluminado. Então não preciso de Cristo. O único que considera Cristo a essência da sua vida é o cristianismo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: eu vivo pela vida de Cristo. Olha só, versículo 19. Porque eu morri para a lei. Fala, eu morri para a lei. Então você morreu para o merecimento, a fim de viver para Deus. Como que se vive para Deus? Por intermédio de Cristo. Então vai aí uma conclusão para você. Tudo que é feito para Deus só tem um único caminho. Qual? Cristo. Não é mais a lei. Leia-se hoje o merecimento. Não, olha, eu vou tocar aqui na frente e o pastor precisa me reconhecer, né? Eu vou ministrar uma palavra para ter reconhecimento, para ter cargo na igreja, para ter ministério na igreja. Tudo isso está fora de Cristo, está na base do merecimento. Não é obra de Deus. Obra de Deus é aquilo que é feito pela fé em Cristo, e de Cristo eu receberei a recompensa. Está compreendendo, irmãos? Então todas as vezes que você faz por merecer, anulou a graça. Olha só, olha o versículo 21. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante o merecimento, vamos parafrasear o versículo 21. Eu não anulo o favor imerecido de Deus. A graça de Deus é o favor? Lembra dos conceitos de graça, misericórdia e justiça? Deixa eu dar o conceito para você. Justiça, misericórdia e graças. Isso aqui é uma ascendente. Então a justiça está na base. Até o ímpio, ele deseja justiça. O que é justiça? Traduz para mim. A justiça temos uma lei. Se você infringir a lei, você será devidamente julgado e penalizado. A base do direito moderno é o cristianismo, é o direito lá romano. Então fez, recebeu, foi julgado, recebeu. Isso é justiça. Aí eu encontro muitos crentes que eles não vivem por Cristo, eles vivem pela justiça. Eles pegam e falam: o irmão não veio, então está fora. Está vendo? Já sentenciou sem ouvi-lo. Esse julgamento é indevido. Ele não ouviu o irmão, mas ele já sentenciou e já colocou a condenação. O irmão não veio hoje no culto, não veio hoje na célula, próxima vez ele não vai ter mais oportunidade de cantar. Ele foi julgado e sentenciado sem ser ouvido. Nem as pessoas que cometem crimes hediondos aí fora devem ser assim. A vergonha é tão grande que o apóstolo Paulo diz: será que não tem alguém maduro entre vós que dá para julgar os irmãos? Mas um irmão tem que levar o outro para o tribunal e perante os ímpios. Quer dizer, será que não dá para resolver isso aí dentro do corpo de Cristo? Tem que levar para um ímpio julgar entre vocês. Quer dizer que nem na base da justiça vocês estão, tá? Aquém da justiça. Temos uma lei superior, mediana, que é a misericórdia. Então justiça, fala comigo, justiça é receber o que é devido. Agora, o que é misericórdia? Misericórdia é não receber o que era devido, merecido. É não receber. Então, vai ser julgado, vai ser condenado. Mas eu decido não dar a condenação. Ele tem a consciência do erro, ele tem a consciência do fato, mas não tem a penalidade. É por isso que as pessoas clamavam por misericórdia. Quer dizer, eu sei que eu errei. Aí no Velho Testamento pegava na ponta do altar, né? Ele tem aquele cântico, agarra na ponta do altar. Por quê? Porque se você pegasse lá na ponta do altar, ninguém podia fazer nada com você. Tinha cidades refúgio. Você alcançou misericórdia, você matou alguém, deveria morrer, mas o rei ou quem tem autoridade não deu para você
a devida penalidade. Ele foi, fala comigo, misericordioso. Agora, o que é ser gracioso? Quem se arrisca? Já que a lei é dar o que é devido, a misericórdia é não dar o que é devido, o que seria a graça? A graça seria o seguinte, deixa eu dar uma ilustração para você. O garoto não tem carteira. Ele pegou o carro do seu pai, escondido, para dar uma volta no quarteirão. Mas quando ele foi fazer isso, ele, ao dar a ré, ele bateu no carro do vizinho. Ficou nervoso e aí ele acelerou e bateu no muro da frente. Amassou o carro do vizinho e derrubou o muro do outro vizinho. Justiça. O que seria justo nesse caso? Que o menino, o garoto, fosse penalizado e pagasse o quê? Os prejuízos. Você acha que é justo? Ressarcisse lá os danos. É justo? Sim, é justo. O pai, o menino, acho que ficaria satisfeito com a penalidade e o garoto também. Só que o pai perderia talvez o veículo ou teria alguma outra penalidade aí, porque o menor está dirigindo. O que seria misericordioso? O vizinho chegou e falou assim: olha, faz o seguinte, estou vendo aí que isso aí foi porque seu menino queria dirigir, né? Eu também já tive filho, então faz o seguinte, você paga o prejuízo do seu carro, eu pago o meu muro e o outro vizinho paga o carro dele. Você achou que isso é mais do que justo? Sim ou não? Sim. Na verdade, ele abriu mão de receber o carro dele e o muro dele, né? Falou, não, faz o seguinte, paga só, eu já tive filho e tal, e paga só o seu carro, eu vou pagar o meu muro, eu já conversei com o vizinho aqui, ele vai pagar também o carro dele. Uau, fui misericordioso. Quem gostaria de receber essa misericórdia? Agora, vamos imaginar uma situação de alguém gracioso. Como é que seria esse vizinho gracioso? O vizinho viu, acudiu o rapaz, falou, calma, você está aí nervoso dentro do carro? Não, meu pai vai acabar comigo, meu pai, né, vai me matar e etc. Bem, vamos fazer o seguinte, pode deixar que a hora que seu pai chegar, eu mesmo vou conversar com ele. Eu vou até o seu pai e vou dizer que você fez isso, você errou, mas que eu estou tocado, eu quero te abençoar. Então eu vou consertar o seu carro, eu vou assumir o conserto do meu carro, eu vou pagar o muro do vizinho. É muito melhor ou não? Agora não acabei não, porque a graça é uma coisa escandalizadora. Se alguém fizesse isso, seria assim uma pessoa boníssima, maravilhosa, que não dá nem para nós imaginarmos. Você consegue imaginar alguém? Nem você mesmo faria. Eu não faria isso. Você faria? Não. Você está vendo? Nós estamos bem distantes da graça. Agora é o seguinte, eu não só vou pagar o seu carro, vou consertar o do vizinho, vou refazer o muro, mas eu vou pagar a autoescola para você aprender a dirigir, filho. E vou com você até o final para você tirar a carteira, porque nunca mais você vai bater no carro de ninguém. Dá para imaginar isso? Não, não dá para imaginar, é coisa de filme. Não parece coisa de filme na sua cabeça? Na minha parece. Todas as vezes que eu dou esse exemplo, assim, não dá para imaginar nem no filme, né? Eu fico tentando fazer esforço, aquele velhinho e tal, aposentado, que já criou todo mundo, e o menino lá baguncento, ele falou, não, vou com você até o final agora, e vou tirar a sua carteira. Ah, eu esqueci de um detalhe, quando você tirar a carteira, eu vou te dar um carro zero. Mas é isso, irmãos, é isso. Fala comigo, a graça é o favor imerecido. Então, meus amados, não anule a graça de Deus. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí. Você quer justiça, misericórdia ou graça? Você quer graça? Então plante graça. Se você quer viver, por isso que Jesus mandou Pedro guardar a espada. Porque quem usa a espada vai viver pela espada. Então a espada é o seguinte:
Errou comigo, é só uma vez. Falhou, é outra vez. Não, cortou o relacionamento, é espada. É uma opção sua. Se você quer usar a espada, lembre-se, você viverá pela espada. Se você quer ir um pouco além, seja misericordioso. Faça para os outros aquilo que eles não estão esperando. Ele já está esperando aquela condenação. Não dê o que é devido. Agora, ser gracioso é algo que só os nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, podem fazer. Aleluia. Vamos continuar então. Pastor. Sim. Aproveitar. Por favor. Esses exemplos são contundentes, mas tem uma coisa. Teve um ato. Todos os três. Alguém cometeu alguma coisa. Verdade. Mas você não precisa do ato para receber a graça. Não precisa do ato do pecado? Não, para receber a graça. Não precisa, porque ele é gracioso para com bons, justos e injustos, não é? O exemplo que o apóstolo Paulo fala é isso. Observe a criação, a natureza. Hoje, o sol está aí para bons e maus. Hoje está aí a oportunidade de vida para justos e injustos, pecadores e santos. Isso comprova o que o livro está falando. Não é necessário ter um ato para você receber o favor imerecido. Abraão foi chamado lá em Ur dos Caldeus graciosamente. O que ele fez? Nada. Maria, bem-aventurada és tu dentre as mulheres. Quer dizer, bem-aventurada. Bem-aventurada significa muito favorecida. Muito favorecida. As bem-aventuranças são favores. Então você é muito favorecida. Vamos então falar desse assunto, que é um fundamento de fé, mas nós o desconhecemos. Irmãos, esse é o ponto central do Evangelho, que tem sido distorcido por uma doutrina de merecimento, por uma doutrina de troca. E com muito pesar é que eu falo isso dentre alguns evangélicos. Então, isso é a mensagem central do Evangelho. Ninguém pode mudar isso. Como disse o apóstolo Paulo, se mudar isso, se torna anátema. Também, alguém que não entendeu que a justificação é somente pela graça, não é um cristão. Ele é outra coisa. Ele é um budista, que está tentando alcançar o nirvana. Ele é de outra religião, ele não é cristão. Se alguém não entende, não crê que a justificação, e aí eu vou te ensinar o que é justificação, é exclusivamente pela fé, essa pessoa não é cristão. Pode ser membro de igreja, pode ser evangélico, mas não é cristão. Cristão não é questão de bom comportamento, bom cidadão, é novo nascimento. Eu conheço pessoas boníssimas, ótimas pessoas, com caráter irrepreensível, não nasceram de novo. O problema é que às vezes nós reduzimos o cristianismo a bom comportamento, a padrões morais e éticos. Não, cristianismo não é um conjunto de regras, é uma vida. Por isso que o apóstolo disse: eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, em Cristo Jesus. Então, vamos avançar. Se alguém não creu na justificação pela fé, não é cristão. É a primeira vez, olha só, no livro de Gálatas que aparece a palavra justificado. E ela aparece duas vezes. Justificado pelas obras da lei e justificado pela fé. Então, é uma expressão bíblica muito importante. Agora, o que é justificação? É ser declarado justo. É diferente de perdoado. Diferente de perdoado. Perdoado é: eu considero o fato que você fez e eu o perdoo. Quando alguém é justificado, quer dizer declarado justo, é ficha limpa. É como se nunca houvesse pecado. Você vai compreender isso melhor. Então essa justificação é a boa nova. Por que ela é a boa nova do Evangelho? Ora, porque agora eu tenho uma vida nova para viver em Cristo, sem considerar a minha vida passada. Eu estou
livre. Amém, meus irmãos? É uma boa notícia ou não é? Agora, como é que eu vivo essa vida? Essa é a questão. Como que eu vivo essa nova vida? Porque eu vivia cumprindo as exigências da lei, da religião. Por isso é um fardo enorme ser crente legalista. Ninguém aguenta essa chatice desse evangelho da lei, porque ele se torna duplamente escravo. Ele era escravo de Satanás por conta do pecado. Ele foi livre do pecado, mas se torna agora escravo da religião. Ele continua tendo que satisfazer a um Senhor, e esse Senhor é Deus, e os seus padrões são demasiadamente elevados para mim, eu não consigo alcançá-los, então eu vivo uma vida oprimida. Eu tenho que fazer isso, já sei, isso está acontecendo comigo porque eu oro pouco. Aí eu vou tentar orar mais. E você sabe, eu acho que você já tentou. E qual foi o resultado? Não conseguiu orar o tanto que você gostaria de orar. Conclusão, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu não sirvo para ser crente. E aí você foi tentar, então, já sei, vou tentar outra coisa, vou tentar agora ler a Bíblia. E eu prometo em nome de Jesus que eu vou ler 5 capítulos por dia. Começou muito bem. Na primeira semana, ou durou um mês, ou durou um ano. Aí leu 3, leu 2, leu 1, leu nada. Aí você vai para outra prática. Então as disciplinas espirituais, que são importantes, a oração, a leitura da palavra, o jejum, se tornam fardos. Aquilo que é para necessidade se tornou obrigação. Você escova os dentes porque é uma obrigação ou necessidade? Quando você era criança, é porque era uma obrigação. Não é, Dedé? Mini, Dudu, não é? Não? Ah, não, né? Deixa quieto então. Não é? Quando você é criança na fé, você precisa de um tutor mais maduro para ensinar a criança o que ela precisa fazer para o benefício dela. Esse foi o motivo de Deus dar a lei. Porque algumas pessoas perguntam, olha, daqui a pouco eu chego lá. Por que então, pastor, a lei é maligna? Não, ela funciona dessa maneira. A lei é como uma mãe que vai tutoriar os seus filhos, ensinando-os a palavra de Deus, as disciplinas espirituais, com o alvo de que elas se tornem maduras e não haja mais necessidade da lei, porque agora elas já sabem viver em Cristo. Então a oração já foi para mim um fardo, hoje ela é uma necessidade. Quando eu não oro, eu não sinto oprimido, né? Mas eu sinto que tem algo faltando, eu preciso escovar os dentes, você está entendendo? Então, quando eu deixo de ler a Bíblia, eu não sinto que tem algo me oprimindo, eu sinto que eu preciso tomar banho. Aleluia. Você está me compreendendo? Então vamos avançar. Alguém leia para mim Romanos capítulo 3, versículo 24, por favor. Romanos 3, 24, aleluia. Outra vez justificados. Pode ler, quem achou pode ler. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, peraí, nós estamos em outro livro, não estamos em Gálatas mais, estamos em outro livro. E esse livro fala que somos justificados, de que maneira? Gratuitamente. Pelas obras, pelo bom comportamento, pela sua graça. E aí ele acrescenta, mediante a redenção. Você sabe o que significa redenção? Redenção é o seguinte, redenção é o resgate, é pagar o preço por algo. Eu dei para o Amós esse aparelho de telefone. Amém. Está dado. Obrigado. E ele está muito feliz porque recebeu, porque sabe que eu sou uma pessoa de palavra. Eu dei a terra para Adão e eu disse, Adão e Eva, cultivem o jardim, lavrem, cuide dele. Adão deu esse jardim para quem? Para quem? Ele deu para o diabo. Então agora, eu que sou Deus, posso ir lá e tomar de volta?
Isso é justo? Exatamente. É isso que o diabo queria, né? Ele sabe que Deus não ia lá e tomar de volta o homem, porque o homem a si próprio se deu. Então, não pode ir lá e tomar o celular. Por quê? Porque ele deu. Bom, qual que é a única alternativa então agora de eu ter de volta aquilo que era meu? O que vocês acham? Pagando o preço devido. Então eu vou lá e vou resgatar. Qual que é o preço devido? É o preço de sangue, porque o sangue foi derramado. Então eu vou ter que resgatar. Isso é a redenção. Agora eu preciso fazer isso pelas vias legais. Eu não posso usar meus atributos de Deus, porque eu sou Deus, eu sou onisciente, eu sou onipresente. Satanás é uma criatura, facilmente poderia tirar das suas mãos, mas se eu faço isso, eu estou negando o meu caráter justo, e aí Deus seria injusto. Satanás então teria provado aquilo que ele falou para 1/3 das hostes celestiais, acusando Deus, dizendo, ele é injusto, ele quer o poder só para ele, e aí ele teria sucesso, mas sabemos que ele é um derrotado. Então imagine que um Deus é um Deus perfeito e declara alguém justo. Quando a Bíblia fala que você é justo, significa que Deus não vê em nós a iniquidade e não atribui iniquidade, porque todos os nossos pecados foram cancelados na cruz. E hoje nós vamos celebrar a lembrança disso. E temos que nos lembrar constantemente. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, você já foi perdoado. Fala para ele, mais do que isso, você foi justificado. Por que então que nós temos a lei? Já expliquei para os irmãos, porque a lei é para mostrar que o homem é pecador. Artigo 1º lá do Código Civil, e aí tem gente aqui que pode me ajudar, diz que o desconhecimento da lei não te exime da obrigação de cumpri-la. Aí eu sou índio, eu vim aqui para Belo Horizonte, jogou o índio aqui, tirou lá da mata, jogou aqui, e aí viu um primeiro na frente, a flecha matou o cidadão. Ô tadinho, ele é índio, ele não tem conhecimento da lei, não pode pôr a mão dele, não pode prender. Então o desconhecimento da lei não te exime do dever de cumpri-lo. Como eu pergunto para os irmãos, sabe o que o homem poderia falar para Deus? Olha, peraí Deus, eu não sabia o que era pecado, o senhor está aqui agora no tribunal, me acusando de algo que eu não sabia, ninguém me falou, ninguém me ensinou, ninguém me orientou, e agora o senhor vem me acusar, o senhor vem me condenar injustamente. Aonde é que está? Como que Jesus tratou com Satanás? Está? Por quê? Porque ali é um duelo de advogados. Não, peraí. Está escrito. Ora, se está escrito, você deveria ter conhecido. Ah, mas eu não conhecia. Aí não é problema meu. Você descumpriu, mas a lei está aí. Eu não sabia que não podia dirigir com carteira, sem carteira. Então o senhor vai ser penalizado, porque a lei já foi promulgada. Quem está me entendendo? Amém. Por que então foi necessário Moisés promulgar a lei? Para que todos tivessem conhecimento daquilo que é o padrão de Deus. Aí tem uma boa pergunta que ninguém fez aqui. Faça então. Qual é a pergunta? Como que as pessoas então eram julgadas antes da lei? Eles gostam de falar aí, e o povo que morreu antes de Cristo, né? A eras dos primatas, etc. Como que as primeiras civilizações, nós estamos falando aí de Moisés, né? Como que elas então serão julgadas? É Romanos capítulo 1, filho. Então Romanos capítulo 1 diz que Deus é tão tremendo e tão maravilhoso que colocou no homem a lei da consciência, sendo também confirmado pela natureza.
Porque capítulo 1 de Romanos diz que até pelas coisas criadas é perceptível que existe um Deus. E que esse Deus, ele tem certas regras que devem ser obedecidas. Por isso, a quem muito foi dado, diz a Escritura, o que será exigido? Você acha que o seu julgamento, uma pessoa que vive à luz do Novo Testamento, vai ser o mesmo julgamento daquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a própria lei? De maneira nenhuma. Isso é injusto, pois Deus é justo, e a palavra de Deus diz que todo homem é pecador, e essa é uma afirmação que está em toda a Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Todos pecaram, Romanos 3:23, e carecem da glória de Deus. Todo homem é pecador, mas quando não havia lei, o homem não sabia disso. O homem não sabia o que era o pecado, não havia norma, não havia lei. Deus então mandou a lei. E pela lei, ele então estabeleceu os valores. Todavia a lei tinha um propósito. Qual que era o propósito? Conduzir as crianças até um momento de transição. Os irmãos sabem disso, nós vivemos isso na nossa vida normal. As crianças têm que ser ensinadas, doutrinadas até um momento de transição para a fase adulta. Depois disso, o que você ensinou está ensinado, o que você falou está falado. Aí elas vão caminhar. Qual que era o alvo? Preste atenção que nós vamos fechar aqui para prepararmos a nossa ceia. Ora, Jesus veio na chamada plenitude dos tempos. Vamos falar um pouquinho de história. Naquela ocasião, todos os caminhos levavam a Roma. Naquela ocasião, toda a civilização conhecida podia caminhar em direção a Roma, podia caminhar em direção a Cristo. Então, Jesus veio na plenitude dos tempos, quando então toda a lei já tinha sido promulgada, falada, etc. Jesus vem. Qual que era o alvo? Que as crianças, a quem foram dadas as promessas, os judeus, clamassem por Cristo. Qual que é o alvo da lei? É mostrar que você não consegue cumpri-la. E ao mostrar que você não consegue cumprir a lei, o que deveríamos fazer? Clamar por um Salvador. Não é isso que acontece hoje, na prática? Quando você não consegue cumprir o prometido, o que você faz? Você pede ajuda. Você fala, meu Deus, me ajuda, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer, né, essa questão, me ajuda. Só que os judeus rejeitaram a promessa, rejeitaram a ajuda do alto. E olha que ele ficou falando, pregando, mostrando com sinais miraculosos, mostrando que era o Messias, falando do Evangelho, provando, insistindo, até que chegou um tempo que a rejeição foi completa. A rejeição não foi imediata, a rejeição foi completa. Você vê claramente isso no Velho Testamento, você vê claramente isso no Novo Testamento. Quando foi no Velho Testamento? Quando o Monte Sinai, lá pegando em chamas, Deus chama o povo, todo o povo, e queria falar com o povo. O que o povo falou para Moisés? Não fale o Senhor conosco. Fale você com Deus e conte. Ali a rejeição foi completa, estabelecida. O povo não queria Deus, o povo queria um intermediário. E ali começou a fase dos intermediários. Sempre aí começa o ministério profético. Aí Deus levanta os profetas. Até então não havia profeta. Aí levanta os profetas. O que são os profetas? São intermediários de Deus para falar com o povo. Aí depois disso, os reis, intermediários de Deus para falar com o povo. Aí temos os dois juntos, os reis e os profetas. Você está vendo que a tentativa de Deus é sempre resgatar o seu povo. E o povo sempre rejeitando a Deus. Já sei. Olha só, vê se o evangelho não faz sentido. Já que eu mandei os servos, e eles não conseguiram realizar a minha tarefa, agora eu vou mandar o filho.
e vou mandar o herdeiro. O que eles fizeram com o herdeiro? Rejeitaram e crucificaram. Quer dizer, deixando claro, não queremos nem você, nem seu filho, etc. E aí, nós fomos alcançados. Nós fomos alcançados. Então, se eles rejeitaram, tem um povo que vai querer. Somos nós, os gentios. Aí acontece um mistério que não era de conhecimento nem dos anjos, nem dos seres celestiais. É a igreja. Nunca ocorreu na mente de nenhum ser que Deus já teria preparado um povo seu, que não fosse os judeus. Mas sim, é a igreja. E agora qual que é a estratégia? Incrível. Ele coloca a igreja e os judeus, e ele fala o seguinte: eu os colocarei em zelos, em ciúmes. Eu vou despertar no judeu o desejo de querer o que era dele. Vê se isso não funciona com você hoje. Quando o outro recebe algo que você gostaria de ter recebido, você tem duas alternativas: ou você mata esse outro, ou você vai querer saber o caminho pelo qual eles obtiveram esse favor. Por que que Israel nunca foi destruída até o dia de hoje e nem o será? Porque é isso, Deus não permite. Ele quer usar você, que é a igreja, para despertar zelos no seu povo. Ora, esse negócio era para mim. Esse negócio que esse povo está recebendo aí, essa tal igreja, isso é um judeu pensando, esse negócio era para mim. Por isso Cristo vai voltar e vai arrebatar primeiro quem? Primeiro quem? A igreja. Quando Deus arrebatar em Cristo os vencedores, né, que são as primícias, o que os judeus vão pensar? Olha aí, e era isso mesmo. Ele era o Messias. Isso aí era para nós. Vai haver um avivamento como nunca houve na história. Sabe por quê? Porque essa é a estratégia de Deus para não desistir do seu povo. Ele os coloca em ciúmes. Tem uma palavra bíblica para isso? Me ajude aí. Qual que é a palavra bíblica que o apóstolo Paulo usa para falar desse ciúme? Não. Emulação. É uma maneira, porque não é muito mais firme do que ciúme. É aquele desejo que ele provoca no outro de buscar o que você recebeu. Então, a lei foi dada para que o homem percebesse que é incapaz de cumprir os mandamentos. Então a lei é necessária. Quando a lei é necessária, meus irmãos? No tempo que o herdeiro é criança. Todo crente novo convertido, ele precisa de uma paternidade espiritual para falar para ele: vamos para a igreja, meu filho, vamos não sei o quê, vamos ler a Bíblia, vamos ler. Agora isso tem que durar um tempo, não pode ser a vida inteira, senão você vai infantilizar esse crente, você vai infantilizar. Isso é a praga do discipulado. Discipulado tem um tempo, uma medida, uma fase. O discipulado é para conduzir a criança até a maturidade no caminho de Cristo. Depois disso, o alvo é levá-lo a ser uma pessoa madura. E sendo maduro, ele vai caminhar com as próprias pernas e também vai fazer, fala comigo, discípulos. O problema é que quando você acha que o discípulo é seu pro resto da vida. Fulano é meu discípulo e não pode andar com ninguém mais. Isso é terrível, desculpe. Então, o resumo da lei são os 10 mandamentos. E parece que não é tão fácil de cumprir assim. Você já tentou viver pela lei? Sim ou não? Se não tentou, todo crente precisa passar. Como é que é a sequência bíblica? Primeiro vem Jesus ou Moisés? Na sequência bíblica, Gênesis, Êxodo, É assim na vida cristã. Primeiro vem a lei, depois vem a graça. Todo crente precisa passar pela experiência da lei, para ele concluir: não consigo mudar meu marido,
não consigo mudar minha família, não consigo mudar essa situação. Aliás, eu não consigo mudar nem a mim mesmo. Então, se você ainda não passou por essa experiência da lei, por favor, passe, porque é necessário para você chegar à maturidade da graça de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Nós vamos aqui chamar a nossa equipe de louvor maravilhosa, que eu quero orar por ela. Estou muito feliz por Cristo nos abençoar com essa equipe, com esses irmãos. Eu queria servir para você a ceia do Senhor. Quero chamar aqui o obreiro Daniel, ele vai me ajudar, que Cristo me deu essa graça maravilhosa de compartilhar a palavra com os irmãos. Maravilha, Deus é bom. Lembra que eu te falei, o Evangelho é para ser experimentado. Você está achando, não, pastor, tá bom, tá bem, ele não está nem tossindo nada. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Mas é para que você saiba que o Evangelho é para ser praticado. Então hoje eu queria fazer uma oração com os irmãos. Eu queria tomar com você a ceia da nova aliança. Vamos ministrar um cântico? Enquanto os irmãos distribuem a ceia, você pode cear conosco, em nome de Jesus.